Ei, me fala uma coisa, você sabe quando aparece pela primeira vez a palavra coração na Bíblia? Afinal de contas, o que significa esse termo no texto sagrado? E se eu te disser que não existe uma promessa para um novo coração no texto sagrado? Você sabe qual é a verdadeira promessa para o coração? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Promessas de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque desse lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque todos os dias temos vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá, lição de número 7, que tem como título A Promessa de um Novo Coração. Afinal de contas, o que significa a palavra coração na Bíblia Sagrada? Será que o coração tem a ver com a mente? Tem a ver com o nosso sentimento? Ou tem a ver literalmente com esse órgão que bombeia o nosso sangue por todo o nosso corpo? Afinal de contas, será que existe realmente uma promessa para o nosso coração? Eu vou te dizer que não existe a promessa de um novo coração. Calma, fica até o final, porque eu vou te explicar isso daí. O que existe sim é uma promessa para o nosso coração, mas não existe a promessa de um novo coração. Aguenta as pontas, fica aqui, já manda para alguém, porque essa aula promete, eu tenho certeza, que nós vamos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, do verso 25 ao verso 29, e o profeta Jeremias, capítulo 31, do verso 31 até o verso de número 34. Tópico primeiro, o coração na perspectiva bíblica. Ponto 1, o coração na Bíblia. Anota aí, a primeira menção na Bíblia sobre o coração é em Gênesis, capítulo 6 e o verso de número 5. E é tão interessante que a palavra coração vem associado ou junto com o termo pensamento. O texto diz o seguinte: o pensamento do coração, ou seja, o texto vai me afirmar que ele viu, que Deus viu, que os pensamentos do coração do homem era mau. Ora, pensamento do coração, será que eu raciocino? Será que eu penso? Será que eu calculo no coração? E é tão interessante que quando eu fui ler esse texto em hebraico, vocês precisam aprender o hebraico. Por quê? Porque o hebraico vai levar vocês para um nível diferenciado. É isso mesmo, eu te garanto, o hebraico pode e vai levar vocês a um novo nível de interpretação do texto sagrado. Quando eu li esse texto aqui, eu li em hebraico. Em hebraico é tão interessante que o termo pensamento é a mesma palavra para computador. Ora, é claro que naquela época não tinha a palavra computador. O computador no hebraico foi tirado do texto bíblico. Vem justamente desse verbo pensar, calcular. O computador vem da palavra mente, aquele que calcula, aquele que raciocina. Então, um computador é uma máquina de pensar, é uma máquina de calcular, é um lugar onde se calcula, onde se raciocina de forma racional, de forma equiparada, de forma pensante, de forma harmônica. É um cálculo pensado, é um cálculo sistemático, é um cálculo de forma compassada. E é tão interessante que a Bíblia vai usar justamente a palavra pensamento e coração. O que isso significa para nós? Nós precisamos entender o seguinte: a maioria, 99% das vezes que aparece a palavra coração em hebraico, o termo lev,
significa literalmente as suas emoções. A Bíblia está tratando do ser humano nas suas emoções. Esse homem interior, sabe? Esse ser que você bate um papo às vezes enquanto você está trabalhando, você conversa com você mesmo, ou seja, é um outro ser dentro de você, é você com uma outra pessoa que se chama você. É aquele papo de Davi, quando Davi dizia para ele mesmo: por que te angustia, ó minha alma? Por que se abates? E aí Davi dá um conselho para algo que existia dentro dele, para um ser que existia dentro dele. Ele dizia: por que te abates? Ele estava conversando. E ele dá um conselho. Qual é esse conselho? Espera em Deus. Então o que você precisa entender é que o termo coração leve no hebraico significa o homem interior, significa as suas emoções. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque a palavra coração, nós precisamos prestar muito bem atenção. É claro que no coração eu não calculo, no coração eu não penso, no coração não é a sede das minhas razões. A minha razão fica na mente. Mas o texto bíblico vai dizer justamente isso, que é nas minhas emoções que eu dirijo a minha vida. Presta atenção, o hebraico vai levar vocês para um próximo nível. Por isso que eu preparei um treinamento fenomenal em hebraico, onde eu prometo para vocês que em 90 dias vocês estarão aptos a ler qualquer palavra em hebraico. É isso mesmo, você vai poder pegar a sua Bíblia no hebraico, ler a Bíblia em hebraico, palavra por palavra, em apenas 90 dias. Se você quer aprender comigo, no meu método, o link está aqui embaixo. Eu tenho certeza de uma coisa: serão 15 aulas que vai impactar a sua vida. São 15 aulas fenomenais, onde eu pego você na mão e eu te ensino em 90 dias, literalmente, a ler qualquer palavra em hebraico. Meu compromisso é ensinar você a ler qualquer palavra em hebraico em apenas 90 dias. O link está aqui embaixo, porque quando você lê hebraico, as coisas mudam. A palavra coração em hebraico é escrita apenas por duas consoantes. A primeira é o lamed. E lamed, na cultura judaica, significa cajado. Cajado tem a ideia na semântica aquilo que conduz, aquilo que dá direção, aquilo que guia. E quem é que guia a nossa vida? São as nossas emoções. É claro que hoje nós sabemos que é na mente que nós raciocinamos, mas o que eu penso, o que eu raciocino, reflete nas minhas emoções. E nós somos literalmente seres emocionais. Por exemplo, o Donald Trump ganhou as eleições aqui nos Estados Unidos. O que aconteceu com as bolsas de valores? As bolsas de valores subiram. O que é bolsa de valores? Nada mais é do que atitudes e sentimento de pessoas. Se eu estou triste, se eu larguei da mulher, se eu briguei com o filho, se a minha empresa não está bem, se eu estou triste, se eu estou pessimista, o que eu faço? Eu vendo as minhas ações. E não importa se ela está subindo ou se ela está descendo, eu vou vender. Nós somos motivados, nós somos conduzidos, levados pelas emoções. Por exemplo, existe uma notícia lá na China que alguma coisa terrível vai acontecer. O que acontece? As pessoas ficam desesperadas, aí elas ficam comprando e ficam vendendo, ou seja, elas são movidas pelas emoções. Você é movido pelas emoções. Então, de forma alguma, nós podemos negligenciar as emoções. Olha bem no fundo dos meus olhos. Nunca negligencie as tuas emoções. Por quê? Porque Jesus não negligenciou aquilo que está dentro de você. O maior cuidado de Jesus não é apenas com o seu corpo, mas é na sua totalidade. É por isso que estudamos semana passada que ele cura as nossas doenças físicas. E hoje nós estamos estudando que existe uma promessa para o teu homem interior. É isso mesmo, existe uma promessa para uma
cura interior dentro de você. A tristeza não vai mais te pegar. A solidão não vai mais habitar dentro de você. Nós estamos estudando aqui que existe uma promessa de um novo coração ou uma promessa para o teu coração. E o teu coração é a tua vida íntima, é a tua vida emocional. Existe sim uma cura para a sua vida emocional. É justamente isso. Nós cristãos não podemos espiritualizar ou nós não podemos demonizar os nossos sentimentos. Por quê? Porque eles são bíblicos e eles são alvo da providência de Deus. Deus resolveu, dentro das páginas sagradas, de cuidar do teu emocional. Por exemplo, se você olhar nos Salmos, os Salmos literalmente é uma expressão da alma, é um grito da alma, é um favor para a alma. Como a alma clama, a alma recebe resposta de Deus. Então, nós estamos vivendo em uma geração doente, numa geração deprimida, numa geração onde os cristãos não estão ficando endemoniados, mas eles estão ficando emocionalmente doentes. E isso não pode ser uma negligência nossa. Nós precisamos estar atentos e percebendo que na sua vida, pessoas que estão te cercando estão doentes emocionalmente. Nós precisamos abrir os olhos porque existe sim uma promessa de Deus para a cura do teu coração. Ponto 2, a circuncisão do coração. O que é a circuncisão? Primeira coisa que você precisa anotar, a circuncisão não era feita por qualquer pessoa. É claro que quando a ordem foi dada, foi feita por uma pessoa que estava ali. A ordem foi dada para quem? Para Abraão, mas com o passar do tempo, a circuncisão foi transferida para uma pessoa especialista. É isso que você precisa entender. A circuncisão é uma marca que o homem judeu recebia no seu próprio corpo. E essa marca que ele carregaria no seu corpo. E o que você precisa anotar é o seguinte: primeiro ponto, era uma marca física. Quem fazia era o Mohel. O Mohel não era qualquer pessoa. O Mohel era alguém preparado na medicina, alguém altamente capacitado. O Mohel não era qualquer pessoa. E é tão interessante que no Novo Testamento, a Bíblia diz que existe uma promessa que nós seríamos circuncidados no nosso coração. Então você precisa anotar aí, anota aí. A circuncisão era uma marca no corpo. Não era feita por qualquer pessoa, tinha que ser um especialista. E o Mohel, dentro da cultura judaica, ele é uma autoridade. Pode ser feita por um rabino, pode ser feita por uma outra pessoa, mas tem que ser um Mohel, tem que ser alguém capacitado, alguém cirúrgico, alguém que entenda realmente aquilo que ele está fazendo. Aí eu aprendo uma coisa, o Novo Testamento diz que nós seríamos circuncidados no coração. O que isso significa? O nosso coração receberia uma marca. E essa marca seria uma marca feita por quem? Por um especialista. E quem é o especialista? O Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus disse que convinha que ele fosse, se ele não fosse, o Espírito de Deus não viria. E quando o Espírito de Deus viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. A maior atividade do Espírito não é produzir transe dentro da nossa vida, mas é trazer uma marca registrada no nosso coração. E quem faz isso é alguém especialista, é alguém que tem a capacidade de mudar a tua história, é alguém que criou o mundo. Se ele criou o mundo, ele está criando algo novo dentro do seu coração. É isso que você precisa entender. No Antigo Testamento existia o Mohel. Até hoje, dentro da cultura judaica, existe o Mohel, um homem especialista que deixaria uma marca que identificaria uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. Na nova aliança, Deus produziu essa marca dentro do nosso coração. E essa marca foi produzida por alguém
especialista. Não é qualquer pessoa que pode marcar o seu coração. Não permita que qualquer pessoa marque o seu coração, que qualquer pessoa entre no seu coração, que qualquer pessoa deixe uma marca no seu coração. Permita que o Espírito de Deus marque a sua vida, porque ele é um especialista de deixar uma marca, e não é uma marca temporária, é uma marca realmente eterna. Ponto 2, um novo coração. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês é o seguinte: será que os justos do Novo Testamento, do Primeiro Testamento ou do Antigo Testamento não tinha esse coração novo? Será que quando Jeremias profetiza que teríamos um novo coração, uma nova aliança, será que ele mesmo não tinha? Será que Abraão, Isaac e Jacó não tinha? Será que Noé não tinha? Será que Davi não tinha? Os homens do passado, antes de Jeremias, não tinha? Será que os 17 profetas não tinha? Será que os profetas maiores e menores ninguém tinha? Será que em todo o Israel do Antigo Testamento eles não presenciaram ou não viveram esse coração novo? Eu acho muito estranho isso daí. É por isso que eu afirmo que não existe uma promessa de um coração novo. Calma que eu vou te explicar. Calma, calma. Fique comigo. Olha o que Davi disse. Davi, ele fez um cântico, ele cantou o Salmo 151. No Salmo 151, ou no Salmo 51, Davi disse o seguinte, no verso 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Ou seja, Davi já tinha um entendimento que atividades humanas não aplacava ou não chamava a atenção de Deus. O que chamava a atenção de Deus era um espírito quebrantado, era um coração quebrantado. O que é coração? É as emoções, é quando você tem a inclinação para Deus. Na Bíblia do Primeiro Testamento ou no Velho Testamento está repletos de homens que chegaram a Deus. A Bíblia diz que Enoque foi transladado, a intimidade dele, ele andou com Deus, que Deus o tomou para si. A Bíblia vai dizer que Elias tinha intimidade com Deus. O texto vai me informar que Davi era o homem segundo o coração de Deus. O texto diz que Moisés falava com Deus face a face. A Bíblia vai dizer que Deus não contava, que Deus não falava nada, que Deus não anunciava alguma coisa antes de falar com Abraão. Os segredos de Deus, Deus falava a Abraão. Você consegue entender que a Bíblia está repleta de homens no Antigo Testamento que tiveram intimidade profunda com o Eterno, e eles já tinham essa noção que o que vale é um espírito quebrantado. Não é regra, não é religiosidade, não é quantas vezes você vai no culto, não é quantas vezes você faz um ritual, quantas vezes você se benze, quantas vezes você faz o sinal da cruz. Não é essa a ideia. Não é a ideia se você tem uma saia lá nos pés, se você não corta as pontas do cabelo. Vale lembrar que eu sou assembleiano e eu amo a cultura da Assembleia de Deus. Eu vou morrer, isso daí é uma coisa até chata de dizer, mas eu vou morrer um assembleano. Eu amo a minha igreja. Eu amo esse princípio, esse uso e costume da minha igreja. Mas eu não posso transformar eles em um dogma. Eu não posso transformar ele numa ritualística que me conduz ao céu. Por quê? Senão eu vou virar um religioso. Senão eu vou entender que essa ritualística da minha igreja é superior a um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. É isso que aplaca o coração de Deus. É isso que chama a atenção de Deus. É isso que Jesus disse, que o Pai está procurando, não religiosos, mas pessoas que o adorem. E qual é o estilo de adoração? Em espírito e em verdade. Fabio, por que então você não acredita que existe uma promessa para um novo coração? Eu já expliquei sobre a nova aliança e eu vou explicar novamente aqui para vocês. Por quê?
Muito simples. Por isso que vocês precisam estudar hebraico. Por isso que vocês precisam estudar hebraico. Na Bíblia Sagrada, mais precisamente no grego, existe duas palavras para novo. Quais são essas duas palavras, Fábio? Neos e kainos. O que é neos? Neos significa o seguinte: eu vou fazer alguma coisa e essa coisa que eu estou criando sem precedente. Não existia. É algo novo. Literalmente não existia e eu estou criando algo do zero. Já a palavra kainos, não é kairos, kainos significa criar baseado naquilo que já existe. Por exemplo, quando lá na carta aos Hebreus, no capítulo 8, no verso 13, que diz sobre uma nova aliança, o texto não diz que ele estava quebrando a antiga aliança e fazendo uma nova aliança, não. O texto diz o seguinte: eu estou fazendo uma nova aliança, uma kainos brite, uma kainos aliança baseado naquilo que os profetas disseram. É por isso que a Bíblia diz que Jesus não veio destruir e não veio aniquilar e revogar a lei. O que ele veio fazer? Ele veio cumprir. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 17, que Cristo, ele é o propósito. Cristo é a finalidade da lei, é aquilo que faltava da lei. Então, quando você vê a expressão nova aliança, novo coração na Bíblia Sagrada, não é criar do zero, mas é criar algo que já existe. Por exemplo, quando a Bíblia diz que nós somos novas criaturas, lá em 2 Coríntios, não é criar do zero. A palavra nova ali não é neos, é kainos, é criar baseado naquilo que já existe. É por isso que a Bíblia diz que ele nos reviveu. É por isso que a Bíblia nos diz que deu uma nova vida para nós. Nós estávamos mortos e ele ressuscitou, não uma outra pessoa. Ele fez uma outra pessoa baseada naquilo. Por exemplo, Adão pecou. Adão era um antes do pecado e outro depois do pecado. Ele foi deformado. É igual uma pessoa aí no seu bairro, na sua cidade. Ele era um tranqueira, alguém que não prestava, alguém que dava um maior trabalho dentro da sua casa e de repente o Espírito de Deus pega ele. E quando o Espírito de Deus pega ele, ele se torna uma outra pessoa. E você diz: você é o Bernardo. Não acredito. Você parou de fazer tudo aquilo. Parei. Por quê? Porque o Espírito de Deus entrou na vida dele. Você não fica assustado? É a mesma coisa. É aquele ser que ele foi renovado. A transformação é tão profunda que a gente usa o termo novo. É por isso que eu volto a afirmar que não existe uma promessa de um novo coração. Existe uma promessa para o teu coração. E o que Deus está fazendo é tão impactante que o Novo Testamento e o Antigo Testamento usa a expressão novo. Por que novo? Baseado naquilo que já existe. É baseado naquilo que já existe. É por isso que o texto lá aos Efésios diz que aquele que roubava não rouba mais. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que mentia não mente mais. É isso que significa a palavra novo. Tópico segundo. O coração de quem está em Deus. Ponto 1. Um coração inclinado a Deus. Olha que interessante, só pode ter essa inclinação quem nasceu de novo. Um coração inclinado é um coração condicionado. Você lembra do imã? Eu estou usando um imã aqui. Debaixo do meu botão aqui, ó, tem um imã, aonde eu... Vai fazer um barulhinho, mas eu vou pegar aqui para vocês, tá bom? Olha aqui, daqui é um imã, ó. Ó, é um imã. Eu tenho isso na minha mão. Ó, eu tenho um imã. Pronto. Eu acho que o som ficou um pouquinho ruim, mas eu vou colocar aqui de novo para vocês, ó. Pronto. Ou seja, eu tenho uma inclinação para alguma coisa. E essa inclinação é tipo o imã. Por quê? Cristo me atrai. O meu coração está condicionado a Cristo. Por que está condicionado a Cristo? Porque Ele me fez.
ele produziu uma coisa chamada regeneração, que é a primeira ou uma das primeiras coisas. Eu acredito, grandes teólogos acreditam, que a primeira coisa que acontece na salvação é a regeneração, é o ato de fazer alguém nascer novamente. Então essa inclinação para Deus é produzida pelo próprio Deus, porque ele te deu essa capacidade de ter uma nova vida. E essa nova vida, ela corre, ela se conecta, ela se inclina, ela se derrama para aquele que o fez. É por isso que um coração inclinado a Deus, o coração de quem está em Deus, ele é inclinado para Deus. Uma pessoa que ama o mundo, a Bíblia diz que o amor do Pai não está nele. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não estou afirmando que você vai parar de fazer coisas erradas, ou que você nunca mais vai fazer uma coisa errada. Eu estou falando daquele que está lutando para se inclinar, aquele que se inclina para Deus, aquele que tem a maior tendência da vida dele é Deus. E ora, vira e mexe, em algum momento ele vai pecar, ele vai errar, mas o coração dele está inclinado para Deus. Ele está procurando a estatura de um varão perfeito. A ideia aqui não é perfeição, é inclinação. Para quem você está se inclinando? Se o teu coração está sendo inclinado para Deus, tenha certeza de uma coisa, que Deus já mudou o seu coração. Você está no processo daquilo que a Bíblia chama de santificação. E não permita que um deslize seu ou alguns deslizes seu distancie você de Deus. Se afaste você de Deus. Se o teu coração se inclina pelas coisas de Deus, o texto diz que você está sendo guiado, você está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O coração de quem está em Deus é um coração consciente. E o que é um coração consciente? Consciente não é aceitar tudo, mas é passar pelo crivo da Bíblia. Então, um coração, aquele que está em Deus, ele é um coração consciente, ele tem ciência. E essa ciência não aceita tudo, mas questiona as coisas. E questiona por que viés. Não questiona pelo seu sentimento, não questiona pelo sentimento do outro, por aquilo que ele viu na internet, por aquilo que ele viu de uma outra pessoa. Não, ele questiona, ele pauta, ele analisa baseado na Bíblia Sagrada. Então, um coração consciente não é um coração que aceita tudo, mas ele passa pelo crivo da Bíblia. A Bíblia é o fiel dele, é a fiel balança. Ele pondera na Bíblia. Se a Bíblia falar mais alto, ele vai para a Bíblia. É a Bíblia que vai guiar ele. É a Bíblia que vai dar a medida exata da sua consciência. A consciência dele passa pelo viés da Bíblia. Ele não aceita tudo aquilo que ele ouve. Ele não vai abraçando tudo aquilo que falam para ele, mas ele vai ouvindo e vai passando pelo viés da Bíblia. E a Bíblia vai conduzindo ele, porque é impossível alguém que tem um coração, alguém que anda por Deus ou por Deus e não tem o viés da Bíblia. É negativo, você não anda pelo seu próprio coração. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Talvez você pode ter um sentimento e esse sentimento ser uma inclinação para o mal. Ou seja, você precisa passar pelo viés das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras têm que ser o fiel medidor, tem que ser o parâmetro, tem que ser a sua bússola. Se aquilo que a Bíblia diz não importa o que a sociedade está dizendo, não importa onde você está inserido, está lhe dizendo. Se a Bíblia diz não, é não, pronto, e acabou. Eu não ando por notícias, eu não ando por conceitos filosóficos, eu não ando por uma nova tendência religiosa, eu não ando pelo que os coaches falam, eu não ando pelo que os psicólogos, terapeutas, pelos teólogos estão falando, não. Eu ando por aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Pronto. Olha que interessante, o coração de quem está em Deus é um coração de que Deus vê tudo. E eu me lembrei de uma frase do meu pai. Meu pai sempre dizia para nós: filho, o coração é a terra de ninguém. E olha que interessante, o coração é uma terra de ninguém.
Quando ele dizia isso, eu entendi algumas coisas. Primeira, que esse coração, qualquer pessoa pode entrar. Se é uma terra de ninguém, qualquer pessoa pode ter posse do meu coração. E partindo desse pressuposto, a Bíblia vai dizer o seguinte: se a Bíblia não, o meu pai dizia, se o coração é terra de ninguém, e eu fiquei pensando, se é terra de ninguém, qualquer pessoa pode ter acesso a ele. E se qualquer pessoa pode ter acesso ao meu coração, quando eu falo coração, eu estou falando das suas emoções, das suas atividades, do seu rumo, da sua direção. E é tão interessante que o teu coração ele não pode ser terra de ninguém. Se ele não for terra de Deus, ele vai ser terra do maligno. Ele vai ser terra da sua própria concupiscência, da sua própria soberba da vida. Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 20 e no verso 12. Olha o que ele diz: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e vês, está no plural, e vês os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. O profeta atesta com todas as letras que ele é Senhor dos exércitos e que ele prova o justo e ele vê, está no plural, ele vês e vês os pensamentos e o coração. O que ele está dizendo aqui, literalmente? Que o Senhor dos Exércitos, ele é um ser que vê tudo aquilo que nós estamos maquinando. E depois que você maquina, o que você transforma em ação. Coração aqui é as suas atitudes, pensamento, é aquilo que está no seu coração, é aquilo que está dentro de você, que ninguém está vendo. E coração aqui é a intencionalidade, porque tem horas que nós fazemos certas coisas, mas com uma intenção equivocada. Tem hora que eu dou dízimo, eu entrego a minha oferta, mas com um coração rancoroso, com raiva de alguém, com ódio de alguém. Às vezes nós pregamos, às vezes eu trabalho, às vezes nós vivemos sendo hipócritas, sendo mentirosos. É isso que o texto está me informando, que o nosso coração ele não pode ser terra de ninguém, ele tem que ser terra do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus tem que ser semeada na onde? No nosso coração. É isso que diz Marcos capítulo 4. A palavra foi semeada no nosso coração. E quando ela entra no nosso coração, essa terra não é mais terra de ninguém, é terra de Deus. E independentemente se é terra de Deus ou não, a Bíblia diz que Deus vê os nossos pensamentos e os nossos corações. Ele vê a nossa intencionalidade. Ele fica observando tudo aquilo que eu estou fazendo. Tem pessoas que nos aplaudem. Nossa, que fenomenal! Ele está pregando, ele está ensinando, ele está fazendo isso, ele está ajudando os pobres, ele está dando aula de hebraico, ele está dando aula de português, ele está ajudando naquele orfanato, mas somente Deus sabe a intenção do nosso coração. É claro que você fazer o bem para outras pessoas é benéfico, mas qual é a intencionalidade? É de se autopromover? Ou às vezes, de você estar se punindo a si mesmo? Ou aquilo como uma religiosidade simplesmente? A intenção é algo que Deus presta muito atenção. Olha que interessante, a intenção é algo que Deus presta muito atenção. Tópico terceiro, promessas para o coração. Existe uma promessa de Deus para o seu coração. Existe uma promessa para as suas emoções ser curadas. Olha o que diz. Querido, falando sobre isso, eu tenho uma pregação fenomenal, fenomenal. Será que Deus tem a capacidade de falar com alguém que está emocionalmente ferido? E além de falar, será que ele pode usar alguém
emocionalmente ferido? Eu fiz uma pregação, vou deixar o link aqui embaixo, sobre Jonas. É uma mensagem fenomenal que você precisa assistir. Eu preguei isso aqui na minha igreja, é uma mensagem que realmente impactou muitas pessoas, ou seja, porque existe um carinho de Deus com as nossas intenções e existe uma promessa de Deus para as nossas emoções. E qual é a primeira promessa? Que existe uma promessa de um coração feliz. E quando Jesus disse lá no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, preste atenção, Jesus não falou em grego. Então não adianta você ficar lendo a Bíblia em grego aí, que não vai funcionar. Jesus falou em aramaico, é claro que Jesus falou em aramaico ali. E no aramaico, quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças, eu tenho a mais absoluta certeza que ele se lembrou do quê? Do Salmo 1, as bem-aventuranças, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado no hebraico, quando Jesus falou no monte, e ele ficou falando feliz é o homem, feliz é o homem, feliz é o homem, é tão interessante que esse feliz não é aquilo que você tem, mas o bem-aventurado é aquilo que você está se tornando, anota essa. Bem-aventurado, que vem de uma raiz hebraica que pode significar se tornar alguma coisa. Aquilo que você está se tornando. Eu sei que na cultura grega, a palavra feliz, bem-aventurado, significa aquilo que os deuses estão fazendo sobre você. É algo que não está baseado nessa vida. É algo que está baseado em um relacionamento com a sua entidade religiosa. Mas nós somos de cultura do monoteísmo. Acreditamos que o Eterno, que o Hashem, é o nosso Deus. Ele é o único Senhor e Salvador da nossa existência. Então eu parto do pressuposto que se eu tenho Ele, eu estou me tornando. E quando eu estou me tornando o quê? Feliz, agradável, paciente, amoroso, benigno, perdoador. Existe sim uma promessa para o nosso coração. E essa primeira promessa é eu me tornar. É o bem-aventurado. É o termo em hebraico que se chama ashrei. Ashrei significa aquilo que eu estou me tornando. Abençoado, feliz, próspero. A questão aqui não é ter dinheiro, é aquilo que eu estou me tornando. Se você saiu do ponto A e chegou no ponto B, você é um ashrei, você é um bem-aventurado, você se tornou alguma coisa. Se você se torna importante para uma outra pessoa, você é um ashrei, ou seja, você se tornou alguém. Você se tornou feliz, se tornou importante, se tornou agradável. A segunda promessa, um coração cheio de amor. Primeira coisa que você precisa anotar, amor é mais do que sentimento, amor é uma decisão, anota aí, amor é decisão, eu decido amar, eu decido, é uma opinião minha. A Bíblia diz que Cristo nos amou. E o que nós fizemos para receber esse amor? Nada. Se fosse baseado em sentimento, ele não nos amaria. Ele não estaria conosco. Na cruz, o vituperaram. Na cruz, blasfemaram. Deram vinagre para ele. Bateram nele. Espancaram. Pregaram as mãos. Colocaram uma coroa de espinho, furaram ele, por último. Claro que quando ele faz aquele furo é para ver se ele já estava morto realmente. Mas olha tudo que fizeram com Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia diz que ele simplesmente olha para o céu e diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele decidiu te amar. Então amor não é meramente um sentimento, é uma decisão. Outra coisa que você precisa entender, quando você está se tornando amoroso, amor é diferente de conviver. Você pode amar, mas você não precisa conviver. Por exemplo, alguém que só te fez mal. Você não pode ficar convivendo com alguém que fica te machucando 24 horas. Você precisa amar, mas amar também você pode amar longe, sem estar perto. Se precisar de você, você está lá. Precisou de um dinheiro, você ajuda. Precisou de comida, você está ali. Se precisou de um abraço, você abraça. Se precisou de um telefonema, você telefona. Mas se estiver te machucando todos os dias, afasta-se. Fica mais longe, não fica perto. Amar não precisa conviver. Conviver é uma coisa. O texto bíblico vai dizer, olha o que ele diz, se possível,
tenha paz com todos, se possível. Se possível. Ou seja, se não existe a possibilidade de conviver junto, ame longe. Fábio, como que eu amo longe quando precisa? Se precisar, você está lá. Se precisar, você vai realmente ajudar. Então essa é uma segunda coisa que você precisa anotar aí. A terceira coisa que você precisa anotar. Nós temos a tendência de romantizar o amor nos púlpitos, mas brutalizar nas cadeiras. Nós falamos bonito, nós ensinamos bonito, mas na prática não vivemos. Na prática, a tua dor às vezes não é a minha dor. Na prática, o teu sofrimento não é o meu sofrimento. Na prática, nós falar é muito fácil. Nós precisamos transformar as palavras em mais atitudes. Precisamos falar menos sobre amor e viver mais sobre amor. Precisamos abraçar mais, estar mais perto. E amor tem a ideia também, que eu gosto muito dessa ideia, de compreender o diferente. O diferente tem que ser compreendido, e tem que ser compreendido no amor. Eu posso não concordar com você, mas eu preciso aprender a te respeitar, porque hoje a gente faz muita brincadeira. É por isso que eu digo, a gente romantiza no púlpito, mas a gente brutaliza, por exemplo, nas cadeiras. Quando eu falo nas cadeiras, a gente brutaliza no convívio com as pessoas. Então a gente tem que parar com algumas brincadeirinhas que às vezes são brincadeiras que parecem inocentes, mas machucam as pessoas. E parece que é tão natural certas brincadeiras que a gente vai fazendo, e a gente não percebe que estamos machucando as pessoas. Então por isso que a gente não pode romantizar o amor nos púlpitos, na frente de uma plateia, na frente de algumas pessoas, e brutalizá-los quando a gente começa a conviver. Porque falar realmente é muito fácil, eu falo, então uma das coisas que mais pesa na minha mente é eu consigo transformar aquilo que eu estou falando em atitude. Quando eu consigo fazer isso, realmente a minha palavra ela ganha mais poder, mais autoridade, enquanto eu estou fazendo aquilo que eu estou realmente pedindo ou ensinando para que outras pessoas possam fazer. Ponto terceiro, o penhor do Espírito no coração. O que é penhor? Penhor é uma marca. Por exemplo, a gente vai fazer um negócio, você vai casar com você vai casar com o meu filho, ó. Eu tenho um filho solteiro aqui nos Estados Unidos, tá procurando uma namorada, tá bom? Ó, aceitamos brincadeiras à parte, mas, por exemplo, se você quiser namorar com ele, você vai ter que me dar um penhor. Olha que interessante. Você vai, Fabio, ó, vou te dar um penhor, vou te dar aqui R$1.000 como garantia de que o Pablo vai casar com a Bertana, ou que a Bertana vai casar com o ciclano. Ou então você vai comprar o meu carro e você vai dar uma garantia, por exemplo, você vai dar R$1.000 de garantia. Fala, ó, aguarda o carro aí que eu vou pegar esse carro. Mas tá bom, me dá milão. Aí você me dá milão, eu coloco no bolso, é a garantia. Eu não posso vender o carro por um período de tempo que nós acordamos. Então o que é a garantia? É uma parte que eu dou para garantir uma aliança que nós fizemos. Então olha que interessante. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é o penhor. É o penhor do quê? Da salvação. Cristo, ele nos salvou. Mas enquanto nós estamos vivendo aqui, nós estamos aqui sofrendo, estamos chorando, estamos passando por problemas, por dificuldades, não temos acesso ao céu, não temos acesso ao reino, não temos acesso às coisas que ele já porque se ele me salvou, eu já teria o direito de viver essa salvação. Mas, como a gente é limitado nesse corpo, eu não posso acessar aonde ele está, eu não posso desfrutar disso daí, o que ele faz? Ele dá uma marca que antecipa o meu produto final. Aí ele me dá quem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, presta atenção no que eu vou te dizer, ele não é uma parte pequena da eternidade, mas ele proporciona eu sentir pequenas emoções daquilo que eu vou sentir na eternidade. É por isso que a Bíblia diz que o penhor nosso
é o Espírito Santo de Deus. Ele foi colocado como uma marca, como uma garantia de que nós já estamos desfrutando do reino de Deus. Aqui é isso mesmo. Nós já estamos desfrutando do reino de Deus nessa terra por causa do penhor do Espírito de Deus. O Espírito que está em mim, o Espírito que está em você é uma garantia de que nós vamos viver a eternidade com Ele. Nós já sentimos o céu aqui. É pequenininho, às vezes a gente assim não tem nem como mensurar. Às vezes sentimos tão alegre, nós vemos a providência de Deus e ficamos tão entusiasmados que ficamos pensando como que vai ser a eternidade. É por isso que o Espírito de Deus está dentro de você. É por isso que ele te consola, é por isso que ele te anima, é por isso que ele fala ao seu coração, ele te guia, ele te orienta. É justamente isso. É uma antecipação daquilo que nós vamos, daquilo que ele nos prometeu, nós já estamos desfrutando um pouquinho aqui e agora. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Te espero no próximo vídeo, querendo Deus.